Olá, minhas queridas estrelas do universo, tudo bem com vocês? Me contem como é que vocês estão, tudo bem, tudo sob controle? Hoje, graças ao nosso bom Deus, eu estou emocionalmente mais equilibrada, né? Emocionalmente, aos poucos aceitando a realidade, porque como eu falei nos vídeos anteriores, eu moro aqui há aproximadamente 7 anos, né? Eu tenho uma história aqui. Então você se apega à casa, né? Você se apega aos vizinhos, às pessoas, mas nada melhor do que um dia após o outro e a gente vai realmente aos poucos se adaptando, né, à nova realidade. No vídeo de hoje eu vou trazer um tema bastante interessante para a gente poder conversar, que eu estava analisando e que também é muito importante para pessoas de várias faixa de idade, né? Que é o que eu basicamente acho sobre Enem, sobre graduação, sobre pós-graduação, sobre mestrado, sobre doutorado, o que é que eu acho a respeito do ensino superior. Então, gente, como vocês sabem, né, eu sou do interior da Bahia e lá onde eu vou morar, né, novamente, é um lugar que não tem muitos recursos, não tem muitas oportunidades de crescimento. E como é que eu posso dizer? A, como eu não tive a oportunidade de crescimento, né? E eu realmente tinha acabado de sair do ensino médio, eu queria realmente trabalhar, eu queria fazer faculdade, porque até então eu sempre tive tudo de mão beijada, né? Porque meus pais sempre me deram tudo, mas aí eu queria realmente sair do ciclo familiar e realmente pôr a mão na massa, começar a ter o meu próprio sustento, meu próprio ter meu próprio dinheiro e sair do interior daqui da Bahia para vir para a capital. E quando eu vim para cá, para a capital, era meados dos anos de 2012, né? Eu fiz o Enem naquela época e recebi uma bolsa de estudos para cursar 50% ProUni e 50% FIES. E eu fiz o curso de psicologia, né? Só que eu naquela época, né, no ano de 2012, não se falava muito sobre a questão do burnout. E eu me recordo que nesse período, né, que eu estava fazendo a minha graduação de psicologia no turno da noite, do turno da noite não, no turno da manhã, das 7h30 da manhã até 1h da tarde. Eu trabalhava numa empresa de telemarketing, que eu trabalhei ao longo de 6 anos nessa empresa. E eu me recordo que realmente foi algo muito novo assim para mim, era realmente muito exaustivo também, porque como eu trabalhava no setor de call center de madrugada, então eu pegava do horário da meia-noite e saía às 6h20 da manhã. Das 6h20 da manhã eu ia direto para a faculdade e saía da faculdade 2h da tarde. Aí nesse período de tempo, aí quando eu chegava em casa era por volta das 3h da tarde, tirava um cochilo, tentava dormir e quando era em torno de 9, 10 horas da noite era o horário que eu acordava. E eu tentei seguir essa política, né? Ao longo durante 7 semestres de faculdade, 7 semestres. E quando eu cheguei ao 7º semestre da faculdade, realmente o meu corpo não estava aguentando o quão exaustivo, né, estava sendo trabalhar ao longo de todos esses anos no período da madrugada e fazendo faculdade de manhã.
Um dos momentos que eu me lembro que eu mais me sensibilizava, mais abalava meu emocional era quando era a época de prova, né? Quando era a época de prova, realmente eu ficava muito abalada porque eu tinha que estudar bastante, né? E como eu trabalhava e fazia faculdade, não tinha tanto tempo assim disponível para poder estudar. Então, geralmente eu chamava colegas que trabalhavam também igual a mim, para no período da tarde, né, em vez de eu ir para casa dormir, eu ficava o período da tarde estudando para fazer prova. Então, muitas vezes eu ficava 4, 5 dias sem saber o que era sono, né, sem dormir. E o que é que. Aí teve a situação da burnout, no qual eu acabei cansando a minha mente, né? E aí o médico que me acompanha, ele achou melhor dar um tempo na questão da faculdade e ficar só trabalhando na época. Só que aí quando eu tranquei a faculdade e quando eu tranquei a faculdade, obviamente, em pouco período de tempo eu fui demitida dessa empresa e aí eu acabei ficando sem terminar a faculdade e acabei ficando sem emprego. E desde então até hoje a faculdade ela tá trancada. E o que é que eu acho, né? Se eu realmente eu fosse um pouco mais perseverante e terminasse minha graduação, como seria eu hoje formada como psicóloga? Eu chego à conclusão, né, pelo que eu conheço em relação à minha pessoa, eu chego à conclusão de que eu não teria condição nenhuma de tratar psicologicamente, né, a área comportamental de um ser humano, porque exige muita responsabilidade, né, e também eu tenho muita sensibilidade. Então, quando você faz, gente, esse curso de psicologia, você acaba. Eu cheguei a fazer, né, 6 meses aproximadamente de estágio. E o estágio que eu fiz foi com crianças. E aí foi também quando eu descobri o outro lado da moeda, né? Porque geralmente a espiritualidade costuma romantizar, né, as crianças no sentido assim de dizer que elas não têm pecado, dizer que elas não são malévolas, que elas são puras, que elas são inocentes. E quando eu fiz o curso, a graduação de psicologia, que eu fiz o estágio com crianças, eu não vi muito bem esse lado da moeda, não. Teve coisas, né, que realmente os pais, eu não vou mencionar agora, mas os pais levaram para tratar clinicamente, né, da criança. E realmente você vê ali na criança, mesmo sendo uma faixa etária de idade de 4, 5 anos de idade, um instinto perverso, principalmente em relação aos animais, né? E foi também, né, nesse estágio que eu percebi que o curso não era tanto o que eu imaginava. Porque uma coisa é você, durante a graduação, estudar ali a teoria de como funciona o cérebro, o comportamento do ser humano, o condicionamento do ser humano. Mas depois, quando você vai partir para a prática, quando você vai de fato ver como funciona, aí realmente eu me desencantei e essa foi uma das razões também de eu não querer prosseguir com o curso. E hoje também eu chego à conclusão de que eu não estou preparada, porque eu realmente sou uma pessoa que eu tenho muita sensibilidade, né? Então não sou. Eu já cansei de, por exemplo, ir para
ir para o cinema, pagar um filme para poder assistir e o filme ter uma energia, uma coisa, uma vibe não muito boa e eu não começar a me sentir bem e realmente sair do cinema e ter praticamente jogado dinheiro fora. Então, eu acredito, no meu ver, que o emprego do futuro é o ramo digital, né? Eu há pouco estou plantando a minha sementinha, né? Aqui no YouTube. Espero realmente futuramente colher os frutos dessa semente e deixando claro que não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, porque a participação de vocês também é muito importante para mim. E aos poucos eu vou tentando me familiarizar nesse ramo digital. Eu acho que é um ramo leve, né? Imagine aí, pessoal, se eu ser monetizada no YouTube, né? Ganhando um salário mínimo por mês, eu não vou precisar de LOAS, entendeu? Às vezes quando eu recorro ao LOAS é mais para não ficar em situação de miserabilidade social, né? Mas o bom quando você estuda sobre o ramo de investimentos é que você passa a ver que futuramente você guardando dinheiro, você vai colher frutos desse investimento. E eu estou dizendo isso porque... Por que é que eu estou dizendo isso? Não querendo sair da linha de raciocínio. Porque hoje em dia a graduação, né, o ensino superior, realmente é muito bom porque você passa a ter uma boa dicção, o conhecimento que você adquire, porque a graduação faz você entender o princípio das coisas, como tudo surgiu. Ajuda também, a graduação também ajuda você a ter o senso crítico. Você passa a não aceitar qualquer verdade. Você questiona, quando você faz a graduação, você passa a questionar tudo e todos, né? Porque é através do questionamento que existe a ciência, que existe o empirismo. O que é empirismo? Empirismo é você comprovar que algo existe através de experiências vividas. Então, você passa a ter uma visão ampla de como realmente funciona algo quando você faz a graduação. E é por essas razões que muitas religiões não querem que você faça a graduação, né? Quer que você viva ali naquele olhar singelo, né? E você não questione, porque quando você começa a fazer a graduação, você passa a questionar tudo que está à sua volta. A sua visão se torna mais filosófica, né? Você passa a ter o hábito de ter o senso crítico, de questionar tudo e todos. Então, o suporte que a graduação me deu foi realmente um conhecimento que ninguém vai me tirar, principalmente da área de psicologia. É através do curso de psicologia que eu passei a me conhecer melhor, a saber se uma pessoa, quando ela diz para mim, olha, você é isso, Aurora, você é aquilo, Aurora, aí eu passei a entender se isso que a pessoa está dizendo realmente eu sou isso ou se é um reflexo dela mesma, né? Eu particularmente sou um tipo de pessoa que eu só enxergo o lado bom das pessoas, né? Para às vezes eu não tolerar um defeito da pessoa ao ponto de querer total distanciamento, ela tem que ser realmente extremamente tóxica para que eu não possa tolerar. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre procuro ver o lado bom das coisas, e mesmo vendo que aquela pessoa ali talvez tenha um comportamento desajustado, o que é que levou ela a ter esse comportamento desajustado?
é a experiência de vida que aquela pessoa teve. A experiência de vida que aquela pessoa teve de talvez não ter muitos recursos, de às vezes ter que usar da manipulação para se obter algum reconhecimento, para poder ser amada, né? É uma série de fatores que faz com que hoje a gente seja o que é que a gente realmente é. Então, gente, é muito bom que vocês passem a ter conhecimento de quem você é, né? Porque se você tem o conhecimento de quem você realmente é, você vai poder trabalhar naquilo que você gosta, você vai poder, como é que se diz, ter uma vida mais plena, uma vida mais realizada. Então era basicamente isso, né, que eu queria deixar claro. Estou muito feliz hoje por estar mais equilibrada, né? Ontem realmente eu não estava muito bem. Peço até perdão aos meus seguidores, né, que me acompanham. Perdão por praticamente de uns dias para cá eu ter feito vídeos um tanto não muito good vibe. Mas eu vou aproveitar ainda esse cenário, né? A minha mudança não vai ser mais dia 5, vai ser dia 4. E eu vou aproveitar esse período de tempo para trazer experiências, para poder realmente estar aqui sempre junto com vocês, conversando. Eu também estou aprendendo muito com vocês. Os comentários de vocês realmente me faz acreditar que realmente eu estou no caminho certo e eu estou realmente muito grata e muito feliz por isso. Muita gratidão por ter vocês na minha vida. Gratidão imensa. Então vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. A Belinha está aqui dormindo, me fazendo companhia, e ela também está dedicando para todos vocês uma boa noite e um bom descanso. Tchau, tchau.